Olá pessoal, hoje eu estou gravando a aula 14. Essa aula 14 eu vou gravar em duas partes, né, porque eu quero falar um pouquinho mais hoje, né, sobre alguns detalhes. Aí eu costumo fazer essa aula, faço experimentação, faço várias coisas, a gente conversa um pouco sobre história da ciência, quando a aula é presencial, né, e eu queria fazer pelo menos, né, um pouquinho do que eu costumo fazer em sala de aula, né, e por isso eu preparei de uma forma um pouquinho diferente também, estou usando o PowerPoint aí. Então vamos ver se a gente consegue conversar. E hoje então eu faço essa primeira parte, né? Onde eu deixo uma introdução, aí falo um pouco sobre a lei da queda dos corpos e mostro um primeiro exemplo, né? De lançamento vertical. E vou fazer depois uma parte 2 dessa aula, onde a gente fala sobre um exemplo de queda livre, tá? Os dois casos aí que vão aparecer também na nossa apostilinha, nos exercícios, né? Então vamos lá. Então nessa primeira aula, né, na aula 14, nessa primeira parte da aula 14, o que muda em relação às aulas anteriores, né? Então a gente vinha trabalhando aí as equações do movimento variado, né? Vimos que um objeto, quando se movimenta, né, numa superfície, a gente estava trabalhando com uma superfície horizontal, o objeto podia aumentar a sua velocidade com o passar do tempo ou diminuir a sua velocidade, e a gente tinha então algumas equações que podiam ser utilizadas aí para determinar, né, as grandezas que a gente vinha trabalhando, velocidade, aceleração, posição, né, tempo. E hoje, o que muda então? Então, hoje, nós não vamos ver nenhuma equação nova. Na verdade, o que nós vamos mudar hoje é o formato, né, a forma da trajetória. Então, até agora a gente pensou em trajetórias na horizontal e hoje a gente começa a ver esses mesmos movimentos, né, objetos se movimentando, só que agora em trajetória vertical. E o que muda então, né, se um objeto é jogado para cima ou se ele é solto de uma certa altura, né? Então nós vamos ver duas situações. Vamos ver assim, ó, objetos que estão, por exemplo, aqui no chão e são lançados verticalmente para cima, né? E objetos que estão numa certa altura, né? Estão aqui numa certa altura, uma pedra, por exemplo, e é solta, né? E é solta ou lançada aqui verticalmente para baixo. Então, essas duas situações a gente chama, eu vou chamar, né, de movimentos em trajetória vertical, né, e que nós vamos estudar então nessa aula 14. Então, nesse primeiro slide que eu coloquei aqui, eu estou separando dois importantes personagens, né, na história da ciência de uma forma geral, que são o Aristóteles e o Galileu. Né? Queria falar um pouquinho sobre os dois para a gente começar, que eles são os personagens principais aí, desse estudo, né, que a gente vai começar a fazer agora. Tá? O Aristóteles, um cara muito importante, né, um filósofo lá da época da Grécia Antiga, né, ele nasceu, se eu não me engano, em 385 a.C., quase 400 anos antes de Cristo, né? E ele foi um cara, na época, né, o cara mais influente da época, né? Então, ele tratou, ele escreveu, né, e tratados sobre as mais diferentes coisas possíveis, né? Ele entrou, falou de tudo, ele queria explicar tudo, né? E dentro da área da ciência, né, dentro da física, que na época ainda não era chamada física, né, da filosofia natural, ele também falou sobre várias coisas. Né? E uma coisa que interessa para a gente aqui nessa aula é sobre essas situações aqui de queda dos corpos. Então, para o Aristóteles, ele entendia que os corpos tinham uma posição natural, né, para ficar, e que eles deveriam sempre correr então para onde era natural. Então uma pedra, por exemplo, ela deveria ficar, né, no chão, na terra, e ela deve cair naturalmente por causa disso. Tá? Uma outra coisa muito importante desse pensamento do Aristóteles é que ele afirmava então que corpos que eram mais pesados, que tinham uma massa maior, né, deveriam ter um aumento maior na sua velocidade, quer dizer, um aumento, uma aceleração, né, maior de queda. Tá?
Então aumentaria mais a velocidade e cairia antes, né, de corpos que são de massa menor, que são mais leves, né? Essa ideia do Aristóteles, hoje a gente chama de senso comum. O que vem a ser o senso comum? O senso comum é o que todo mundo acredita sem precisar de comprovação, sem recorrer a nenhuma experimentação, né? Se eu perguntar para uma criança, por exemplo, né, o que aconteceria se eu soltasse um objeto mais pesado e mais leve de uma mesma altura, essa criança, com certeza, né, qualquer pessoa que não tem informação nenhuma científica, diria que o corpo mais pesado ia chegar primeiro, né? Então é isso que o Aristóteles afirmava na época dele, né? E essa ideia, né, assim como outras ideias, né, outros trabalhos, outras coisas que ele escreveu, duraram por muito tempo, né? Então imagina lá, quase 400 anos antes de Cristo, e isso daí durou até a época desse outro personagem aqui, do Galileu. O Galileu nasceu em 1564, então quase 2.000 anos de diferença entre eles, né? Então por quase 2.000 anos, essas ideias do Aristóteles, né, persistiram aí e quase que sem contestação, tá? Então a gente percebe aí que elas duraram por vários motivos, né? Um motivo seria essa coisa de senso comum, quer dizer, de parecer realmente que era verdade e as pessoas não se preocuparem muito com comprovação, né? Até a época do Galileu. E também porque muita coisa que o Aristóteles dizia, né, vinha de encontro com umas escrituras sagradas, com a Santa Bíblia e tal. E por causa disso também, né, a igreja muito forte não deixava, né, que contestassem as ideias do Aristóteles. Para vocês terem uma ideia, na época do Galileu, Galileu foi professor, né, lecionou em escolas, e dizem que ele tinha que falar nas aulas dele, né, ele falava sobre os trabalhos do Aristóteles, né, e no final da aula ele tinha que falar uma frase assim, tipo, assim o mestre falou e tal, querendo dizer que ele tinha falado com todas as palavras ali o trabalho do Aristóteles, né, sem mudar nada, sem contestar nada. Então era muito complicado naquela época, na época da Santa Inquisição, né, fazer qualquer crítica aos trabalhos do Aristóteles, tá? O Galileu, então, na época dele, né, 1564, ele nasceu, então, um pouco depois aí, ele já estava dando aulas e tal, precisava, né, falar sobre esses trabalhos e tal, do pensamento aristotélico, mas ele começou a contestar certas ideias do Aristóteles aí, tá? Galileu foi um cara muito importante, né, dentro da ciência, a grande contribuição dele para a ciência, né, mais até do que todo esse trabalho que a gente está fazendo aí da cinemática, todas essas equações que nós estamos estudando, né, de velocidade, de posição e tal, que a gente estudou, são trabalhos, né, que começaram com Galileu, mas mais importante do que tudo isso foi ele ter introduzido na ciência, né, o método científico, né, onde a gente tem a experimentação como principal, né, fator aí de comprovação das coisas, né? Então, Galileu é um cara que começa a fazer experimentações. Ele não prova só por argumentação, como os filósofos gregos. Ele se preocupa em fazer as experimentações, né, criar experimentos, mesmo que bem simples, porque na época dele era bem complicado, né, a gente ter equipamentos para fazer grandes experimentos, mas ele fez várias experimentações que derrubaram na época, né, muitos conceitos. E eu queria comentar então hoje sobre um desses experimentos, né, que é o experimento da queda dos corpos, né? Então, quando Galileu faz os experimentos, ele percebe, né, ele consegue chegar a uma conclusão muito diferente da do Aristóteles. Enquanto Aristóteles acreditava que o corpo mais pesado deveria chegar no chão, porque esse era o natural, né?
O Galileu, ele percebe de forma diferente, a partir da experimentação, ele percebe que todos os corpos deveriam chegar da mesma forma no chão, deveriam acelerar do mesmo jeito, aumentar sua velocidade do mesmo jeito. E isso só não ocorre, na maioria das vezes, porque o ar que está em volta dos objetos segura mais um objeto e menos outro, né? Então, é por causa do ar, por causa dessa resistência do ar, ele atribuiu a isso, essa força de resistência do ar, o problema aí da gente ter corpos caindo de formas diferentes. Mas ele afirmou que se não houvesse, né, a presença do ar, numa região que não houvesse o ar, todos os corpos deveriam cair com uma mesma aceleração. Tá? Então, vamos dar uma pensada aqui. Então, olha aqui, ó. Imagine essa situação. Dizem, né, que o Galileu ele fez experimentos na Torre de Pisa na época dele, soltou objetos mais pesados, mais leves lá da Torre de Pisa, né, e chamava, né, as grandes mentes da época e intelectuais e tal, chamava as pessoas, né, na praça para fazer experimentação, né, e dizem que ele jogou esferas, né, da Torre de Pisa. E quando ele fez isso, lógico que a gente não tinha uma situação ideal, né? A gente tinha o ar aqui atrapalhando, mas determinadas esferas, né, que não tinham muito atrito com o ar, né? Ele pegava objetos que tinham uma aerodinâmica interessante, esferas de chumbo, por exemplo, e soltando esses objetos, ele percebia, né, que, na verdade, não é que o mais pesado chega primeiro, não. Né? Ele percebia aqui que realmente, se não houvesse o ar, eles deveriam chegar exatamente juntos no chão. Tá? Uma outra coisa que ele percebe também, né, é que os objetos, quando eles caem, né, eles seguem o mesmo movimento que ele percebia na horizontal, quando ele criou as equações de movimento variado. Né? Então, aquela equação de distância, nós estamos trabalhando nas aulas anteriores, né? T0t a sobre 2t quadrado, que é a equação que determina a distância que o móvel consegue andar, né? Consegue percorrer, ó, né? Com o passar do tempo. Isso aqui também era válido para a vertical. Ele percebeu que o movimento na vertical é um movimento uniformemente variado também, tá? Então, esse movimento da vertical também é um MUV. Se for de forma reta, assim, também é um MRUV, como a gente vinha estudando, né? Então, vale para esses movimentos aí a formulinha da velocidade, V0 mais AT, a fórmula da distância percorrida, que é essa que eu coloquei ali, né? V0t mais A sobre 2t quadrado, né? Que é o mais, né? E a fórmula do Torricelli, V quadrado, V0 quadrado, 2A delta S. Então, todas essas equações, elas são válidas, né? Também para o movimento da vertical de queda dos corpos. Tá? Todos os corpos caem acelerando, então essas equações são válidas também. Ele percebeu, então, né, que a aceleração deveria ser a mesma, e essa aceleração já vou mostrar no próximo slide aí, vou escrever no próximo slide, mas eu queria mostrar aqui uma outra consequência disso, então, que a gente percebe nessa equação, né, que as distâncias que o móvel vai percorrer aqui, então, na queda, né, elas vão aumentando com o passar do tempo, a bolinha vai ficando cada vez mais rápida quando ela vai descendo, né. Então, por exemplo, no primeiro segundo, né, aqui, ó, para um tempo de 1 segundo, a gente vai ter uma distância que vai ser percorrida aí da bolinha. A bolinha vai descer um pedacinho assim, ó, em 1 segundo, tá? No primeiro segundo. No segundo segundo, se eu colocar aqui um 2 aqui, esse 2 vai estar ao quadrado, vai virar 4, e quando eu multiplicar aqui, vai aumentar essa distância, né? Então, a distância no segundo segundo, ela fica maior, ó, tá vendo? No terceiro segundo de queda, ela fica maior ainda, no quarto segundo, maior ainda, né? Então, nós vamos percebendo, a gente percebe isso, né? Que quando um objeto está caindo,
as distâncias que ele percorre a cada segundo ficam cada vez maiores, ele cai cada vez mais rápido, né? E é isso que a gente chama de aceleração, né? Esse aumento da velocidade dele na queda, tudo bem? Hoje a gente sabe que essa aceleração ela é proveniente aí, né, da gravidade da Terra. Essa ideia de gravidade, de campo gravitacional, eu não vou falar muito hoje não, porque é motivo de uma outra aula. Nós vamos conversar sobre as forças, sobre a força-peso, e vamos falar então sobre esse porquê de acontecer, né, essa mudança de velocidade, tá? Queria mostrar para vocês aí no próximo slide, né? Olha aqui, ó, um experimento que é bem interessante, que a gente pode fazer hoje, né, hoje em dia, para comprovar então essa lei de queda dos corpos, tá? Estou colocando aqui também a lei, olha. Então Galileu percebe, né, que todos os corpos, independentemente da sua massa, então mais leves ou mais pesados, isso não importa, da sua forma, do seu tamanho, eles devem cair sempre com a mesma aceleração. Aqui está faltando falar que isso acontece se não houver nada que impeça, né? Então, na ausência de resistências, né, de forças resistivas, então na ausência do ar, por exemplo, né, a gente consegue ter essa lei funcionando aí, valendo, né? Só para... eu não coloquei no outro slide. Então, se todos os corpos aceleram da mesma forma, né, como que eles aceleram então? A gente considera que, próximo à superfície da Terra, a aceleração, que nós vamos chamar de G nos exercícios, mas eu não vou mudar nas fórmulas, tá? Então, aonde aparecer G nos exercícios, nós vamos estar falando da aceleração, tá bom? Vamos usar como se fosse o A. Essa aceleração a gente chama de G porque é a aceleração de gravidade, né, do nosso planeta. Ela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Ficou meio esquisito. Mas a gente aproxima às vezes em exercício, né, mais ainda, a gente aproxima aí, isso aqui é aproximado, isso aqui também, a gente aproxima para 10. Para ficar mais fácil o cálculo, então, a maioria das vezes o nosso exercício vai tratar da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Significa que os objetos caem próximos da superfície da Terra desse jeito, né, aumentando sua velocidade aproximadamente de 10 em 10. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser usado nos nossos exercícios aí, tá? Alguns exercícios vão usar o 10, outros exercícios vão usar o 9,8 aí, como aceleração de gravidade. Mas eu queria mostrar então esse experimento, olha. É um experimento com câmera de vácuo. Essa câmera de vácuo é um tubo utilizado em laboratórios, né? Onde é possível retirar, com uma bombinha de sucção, possível retirar o ar de dentro da câmera, né? E fazer um vácuo aqui dentro, né? E aí é possível perceber bem essa lei de queda dos corpos. Então, nesse experimento aqui da pena e da pedra, né? Parece que é uma pedra aqui. O que é feito nesse experimento? Então, no começo do experimento, eles colocam as duas coisas aqui, ó, a peninha, né? E a pedra aqui em cima, né? Então, você pode colocar aqui alguma coisa aqui segurando os objetos, né? Um sisteminha que segura os objetos. Vamos colocar um botãozinho aqui para poder apertar e soltar isso aqui, né? Vou fazer isso também nessa outra câmera. Tá vendo? Coloco a pena aqui também. E vou colocar a pedra, né? Então, nessa segunda câmera, o que foi feito aqui? Foi retirado todo o ar daqui de dentro e criou-se um vácuo, né? Então não tem nada que atrapalhe a queda do corpo aqui. No primeiro, a gente tem o ar aqui dentro. Então, quando solta, se a gente apertar o botãozinho aqui, tem que ter um botãozinho também, né? Quando eu apertar esse botão e esse aqui ao mesmo tempo, isso aqui desce, né? Então abre aqui e esses dois objetos caem. E aí a gente percebe que onde tem ar, o ar vai segurar mais a pena do que a pedra cai rapidamente aqui e a pena vai caindo devagar até chegar lá embaixo, né?
Agora, onde não tem ar, os dois caem exatamente igual. Olha, vejam, os dois estão juntos aqui. Se a gente filmar esse experimento quadro a quadro, a gente vai perceber que a cada momento que a gente parar, né, o vídeo, a gente vai ver que eles estão na mesma posição, assim, ó. Isso é muito interessante. A gente tem vários vídeos desse tipo no YouTube. A gente pode procurar por lei de queda dos corpos, vamos encontrar vários vídeos, inclusive um feito na Lua, né, nas viagens Apollo, as viagens né, da NASA e a Lua e tal. Numa das viagens lá, um astronauta faz esse experimento, né, do martelo e da pena. Ele fala, vamos ver se o Galileu estava certo mesmo, né, e solta o martelo e a pena na Lua. A gente sabe que na Lua a gente não tem, né, a atmosfera lá, então o ar não vai atrapalhar, e lá realmente os objetos caem juntos. Então ele mostra esse experimento lá. Isso tem gravações, tá? Isso a gente encontra no YouTube facilmente, é só digitar lá, Lei da Queda dos Corpos, a gente vai encontrar gravações, tá? Bom, então essa é a ideia que eu queria mostrar sobre a queda dos corpos, né? Então, aqui eu estou colocando, só para exemplificar, hoje o nosso exercício de hoje, né, vai ser uma situação desse tipo aqui, que a gente chama de lançamento vertical. É um exercício falando de um objeto que vai ser jogado verticalmente para cima, né? Então, a gente já sabe que a gravidade aqui, né, que a Terra, o nosso planeta, né, imagina que esse aqui, então, só arrumar aqui. Então, a gente tem aqui a superfície da Terra, né? E tudo é puxado aqui. Então, esse menino está no chão aqui, ele não sai flutuando, porque ele está sendo atraído pela Terra. A bolinha que estava na mão dele também estava sendo atraída, e por isso que ela ficava na mão dele. Mas quando ele joga a bolinha para cima, né, a bolinha vai começar a subir por causa dessa força de lançamento, mas ela vai estar sendo puxada para baixo ainda. Então, mais para frente a gente volta a falar sobre essa força, não é o assunto de hoje, mas ela gera, então, nesse caso aqui, uma desaceleração. E nós vimos, então, né, aquele valorzinho lá, 9,8 ou 10, vamos considerar aqui 10. O que eu queria mostrar para vocês é que nessa situação de lançamento vertical para cima, quando a bolinha estiver subindo, a gente vai pensar nessa aceleração de 10 como negativa, porque na verdade não vai acontecer um aumento da velocidade da bolinha enquanto ela estiver subindo, né? Vai acontecer uma redução da velocidade. Então, enquanto ela estiver subindo, se a gente desconsiderar, né, a resistência do ar, que sempre vai acontecer, mas a gente vai desconsiderar isso nos exercícios, desconsiderando então essa resistência do ar, a bolinha vai perder 10 metros por segundo de velocidade, que é o quadrado, né? Mas ela vai perder 10 metros por segundo de velocidade a cada segundo que ela ficar subindo, tá? E é isso que nós vamos ver, então, nos nossos exercícios aí, e eu quero mostrar o nosso exemplo de hoje, então, baseado nisso, tá? Esse lançamento vertical, então, ó, é a bolinha sendo jogada para cima, depois que ela chega lá no ponto mais alto, ela começa a descer, né? Então, por hoje, interessa para a gente esse lançamento vertical. A segunda parte dessa aula, nós vamos falar, né, na parte 2 aí dessa aula 14, vamos falar sobre a segunda parte do movimento, que é a queda desse objeto, quando ele começa a cair. Bom, então hoje a gente fala do lançamento vertical, que é jogar a bolinha para cima, e na próxima parte dessa aula a gente fala da queda livre, que é o objeto descendo. Tudo bem? Nós vamos conversar sobre isso também. Bom, então nessa aula vamos considerar a gravidade aí, ó, negativa, aceleração, porque na subida, né, vai acontecer de o objeto ser atrapalhado pela força de gravidade, né, pela aceleração de gravidade aqui e pela força que a Terra exerce, né, que gera essa aceleração. Tudo bem? Vamos a uma outra coisinha, só aproveitando esse segundo desenho. Imagina que essa bolinha aqui chegou no ponto mais alto nesse desenho. Se ela chegou no ponto mais alto, o que a gente pode afirmar, né? Nessa posição da bolinha, né? Eu posso afirmar que a velocidade dela nesse ponto é zero, pessoal. Isso vai ser usado muito nos exercícios, tá? Então, quando a bolinha saiu da mão do menino aqui, ela tinha uma velocidade. Vamos supor que tivesse
50 metros por segundo, por exemplo, aqui. E ela foi jogada para cima. Depois de 1 segundo, ela não tem mais 50, ela vai ter só 40, porque ela está reduzindo de 10 em 10 por causa da gravidade. Ó. Mais 1 segundo ela vai ter 30, mais um vai ter 20 e tal, e daqui a pouco ela vai zerar. 10 e 0. E quando ela chegar em 0 de velocidade, ela não tem mais velocidade para subir, então ela atingiu a altura máxima, né? Então, se essa bolinha está na altura máxima, na altura máxima, então a velocidade dela é 0. Isso é uma situação que a gente vai usar nos exercícios, tá bom? Então vamos fazer esse estudo, vamos ver um exemplo aí desse tipo de probleminha, tá bom? Onde valem todas as equações que a gente estudou aí de movimento variável, tá? Vamos lá, vamos para o nosso exemplo de hoje. Então, nesse exemplo, eu falo de um corpo que é lançado do solo verticalmente para cima. Vou fazer aqui, ó, só para a gente pensar. Imagina que aqui é o chão, o objeto está aqui, e ele vai ser lançado, então, desse jeito, né? Com uma velocidade de 30 metros por segundo. Tudo bem? A gente despreza a resistência do ar e admite que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ó. Então, G igual a 10. Muitas vezes vai acontecer isso, então, tá bom? Então, essa aqui é a aceleração do corpo, é o A da fórmula, tá bom? Bom, vamos lá. Começando, então, os exercícios aí, na letra A, ele pede para a gente determinar o tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima. Né? O que eu sei, então, que nós acabamos de ver no slide anterior sobre a altura máxima? Eu sei que quando ele chega na altura máxima, eu sei que a velocidade dele vai ser 0. Né? Onde que eu posso usar esse dado? Né? Olha, V0 mais AT. Delta S, V0T, mais A sobre 2, T quadrado, e o Torricelli, de vez em quando a gente vai aplicar também, né? T quadrado, V0 quadrado, 2A, delta S. Quando essas equações funcionariam, se eu conheço a velocidade, olha, sei que a velocidade é 0 e quero saber quanto tempo, né, vai levar, quero saber o tempo para chegar na altura máxima. Então, ó, eu posso colocar o V aqui e descobrir o tempo. Ah, então essa equação é que eu vou usar para começar. Ó, se V é V0 mais AT, e a velocidade na altura máxima vai ser 0, e a inicial era 30, e a aceleração é menos 10. Então, atenção, ele falou que a gravidade é 10, mas como a bolinha está subindo, então essa gravidade vai atuar ao contrário, ela vai diminuir a velocidade do corpo. Por isso, então, eu uso menos 10, pessoal. Tá? Na subida, a gravidade é negativa aí. E aí, determino o tempo. Se eu passar o menos 10t para lá, eu tenho 10t positivo igual a 30, e t vai ser, então, 30 por 10, que é 3 segundos. Ó. Descobrimos aí a primeira coisa que ele queria, o tempo que levou para chegar lá em cima. Vejam que no próprio desenho eu poderia perceber isso facilmente. Né? A bolinha tinha 30 de velocidade no começo, depois de 1 segundo ela vai ter 20, porque ela está diminuindo de 10 em 10, a gravidade é 10, mais 1 segundo ela ia ter 10, mais 1 segundo ela não ia ter nada de velocidade, então já teria chegado no ponto mais alto. Então vejam, ó, 1, 2, 3 segundos, né, para chegar no ponto mais alto. Foi o que a gente descobriu aqui, né, 3 segundos, e aqui então 1, 2, 3 segundos para chegar lá em cima. Vejam também que na hora de descer, essa bolinha vai ter 1 segundo para aumentar, porque daí ela começa a aumentar de novo a velocidade. Mais 1 segundo, então, de movimento, ela volta a ter 10, mais 1 segundo ela volta a ter 20, e mais 1 segundo ela volta a ter 30 aqui, ó. Só que como a trajetória, né, mudou de sentido, esses valores passam a ser negativos agora, ó, 0, menos 10, menos 20, e menos 30. Esse menos é só para mostrar que ela está andando para o outro lado agora. Tá? Então, ó, se eu considerei positivo na subida,
Então, na descida, eu considero negativo. Mas vejam, uma outra consequência dessa lei, né, que fala que a aceleração é igual e tal, é que em cada momento, aqui em cada altura que a bolinha está, tanto na subida como na descida, as velocidades vão ser iguais. Olha lá, ó, quando a bolinha estava aqui e quando ela estava aqui na descida, as velocidades são 10. A diferença é o sentido, né? Então, lógico, se elas têm sentido diferente, então vou botar sinais diferentes. Aqui embaixo também, ó, 20 e 20, 30 e 30. Então, eu já consigo perceber, né, muita coisa com esse desenho aqui. Vamos voltar lá para a resolução. Na letra B, ele fala o seguinte, ó, a altura máxima atingida em relação ao solo. Então, veja, se eu quero saber a altura máxima, nessas equações, a altura vai ser correspondente à distância que a bolinha vai subir. Então, é um ΔS, na verdade. Ó. E se agora eu tenho o tempo que ela levou para subir, posso usar aqui e determinar a altura. Então, vou usar essa equação de distância agora. Olha, usando a equação da distância, então a distância é V0t a sobre 2t quadrado, e vou substituir os valores. Ó. A velocidade inicial da bolinha era 30, o tempo que ela levou para subir, acabei de encontrar aí, que é 3. Agora aqui, ó, essa aceleração é a gravidade, mas está subindo, então, menos 10 sobre 2, vezes o tempo de novo ao quadrado. Todos os valores que eu tinha no problema, né? Então, essa aqui é a gravidade, hein, pessoal? Esse menos 10 aqui é o 10 que ele deu da gravidade, que eu coloco no lugar da aceleração, que na vertical a aceleração é a aceleração da gravidade, é o G. Coloco aqui, e como está subindo, então, negativo, tá? Fazendo essa continha, eu vou ter que a distância que a bolinha subiu é 90, né, que é o primeiro pedaço, o segundo pedaço aqui, ó, 3 ao quadrado é 9, 10 por 2 é 5, 9 vezes 5 é 45. E aí eu tenho aqui 45 metros, pessoal. Essa daqui é a altura que a bolinha subiu, essa distância aqui, né? A altura que a bolinha subiu, então é a altura máxima, né, da bolinha, porque se ela zerou a velocidade nesse ponto, ela não consegue subir mais, então a altura máxima que ela subiu foi 45 metros, desconsiderando o ar, hein? Sempre pensando nisso. Lógico que se tivesse o ar, ela não ia conseguir subir tudo isso, porque o ar ia segurar essa bolinha, tudo bem? Depois, vamos para a letra C. A outra coisa sobre essa letra B, tem uma equação que eu acho que é até mais simples aí para resolver, e eu comento em correções, acho que eu vou comentar com vocês, mas essa equação ela vale sempre, né? Se a gente dominou já essas equações, não tem por que também conhecer outras, né? Na letra C, ele pede o tempo gasto pelo corpo para retornar ao solo. Então veja, nessa daí eu não vou resolver, eu poderia resolver esse tempo gasto, mas eu vou usar a lei da queda dos corpos. Vejam aqui, ó. Se a bolinha levou 1, 2, 3 segundos para chegar no ponto mais alto, ela vai levar outros 3 segundos para voltar no mesmo lugar. Tá vendo? Ao mesmo tempo ela vai levar para voltar. Mesmo tempo que a bolinha leva para subir, ela leva também para descer até o mesmo ponto. Então, nessa perguntinha aí, o tempo gasto, eu posso pensar isso, gente. Que o tempo total, vou chamar aqui de tempo total. Ele é o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, nesse caso, ele é 3 segundos da subida mais 3 segundos da descida. 6 segundos, ó. O tempo total que a bolinha ficou no ar. Tá? Ela levou 3 segundos para subir, 3 segundos para descer. Na letra D, então vamos passar para o próximo slide aqui. Eu deixei apagadinho assim só para a gente fazer exercício. Então, na letra D, ele vai perguntar, vamos voltar que eu não vi aqui, a velocidade da bolinha quando ela chegar no solo. E veja que já dá para perceber no esquema aqui, né? Que a bolinha, quando ela chegar no chão, ela vai ter exatamente a mesma velocidade que ela tinha no começo, só que com sinal contrário, né? Vai ter menos 30. Mas eu vou fazer a conta para mostrar como é que chega nisso daqui, tá bom? Então vamos lá, ó, voltando para cá. Eu vou usar a relação de velocidade, porque a pergunta é sobre velocidade, né? Então vamos lá, ó. A velocidade é V0 mais AT. Então, a velocidade que a bolinha vai ter no final, ela é igual
a velocidade inicial da bolinha, que era 30, a aceleração, que é menos 10, porque ela começou subindo, e a gente sempre considera o sinal aqui pensando no começo, tá? No começo ela tinha 30 de velocidade e estava subindo, ela estava desacelerando. Vezes o tempo, mas agora o tempo total que a bolinha levou para subir e descer, que nós descobrimos aí que era 6 segundos. Fazendo essa continha, eu tenho 30 menos 60. Isso daí é menos 30, exatamente aquela velocidade, né, que nós fizemos lá no desenho. Velocidade na hora que a bolinha chega no chão. Então, se eu jogo uma bolinha bem forte para cima, né, quando ela chegar na minha mão, ela vai chegar também bem forte na minha mão, porque a mesma velocidade que eu coloquei na hora de jogar ela para cima, ela vai existir também quando chegar na minha mão de volta. Isso é bem interessante. Joga a bolinha bem fraquinho, ela sobe um pouquinho, volta e não dá muito problema na minha mão, né? Chega de leve na minha mão. Jogo bem alto, então quando ela volta bem forte também, do mesmo jeito que saiu da minha mão. Isso é uma consequência aí da lei da queda dos corpos. Agora a última parte desse exercício, a letra E, é bem importante aí. Nós vamos fazer 2 desenhos aqui. Ele pede para a gente fazer um gráfico, 2 gráficos, né? Um gráfico da posição em função do tempo, depois um outro gráfico da velocidade da bolinha em função do tempo. Tá bom? Esse da velocidade a gente já conhece, né? Já fizemos exercício sobre esse gráfico, mas esse da posição não fizemos nenhum ainda. Então eu quero mostrar para vocês aqui, não vou ficar cobrando muito ele não, mas é uma coisa que a gente vai precisar conversar, né? Eu acho que é importante conversar sobre esse gráfico. Eu vou mostrar para vocês aqui e vai aparecer no exercício para vocês também. Vamos lá? Então, vamos começar por aqui mesmo. Ó, esse gráfico de posição, como é que eu vou desenhar ele aqui? Né? Então, vejam, ó, no instante zero, aqui, ó, no instante zero, ele estava, né? Onde que ele estava? Vamos imaginar que ele estava na posição zero. Ele não fala que lugar que ele estava da trajetória. Eu vou imaginar assim, que no instante zero ele estava na posição zero e vou começar o meu desenho nesse ponto, 0, 0 do gráfico. Só que daí o tempo vai passando e ele vai percorrendo, ele vai subindo, né, na trajetória, ele vai aumentando as suas distâncias, aí ele vai percorrendo uma trajetória para cima. Então, a gente sabe que no instante 3 segundos ele tinha chegado na posição, aqui, ó, que posição que ele tinha chegado, né? A gente descobriu lá, 45 metros, né? Aqui, ó, que é o ponto mais alto que ele chegou, né? Então, olha, a gente sabe que ele saiu daqui da posição zero, ele vai até o 45 metros em 3 segundos, que é o tempo que ele foi jogado para cima. Só que daí o tempo continua passando e aí a bolinha começa a descer. E no instante 6 segundos ele voltou à posição que ele tinha saído, à mesma altura que ele tinha saído. A gente poderia pensar que isso aqui é um triângulo, fazer um risco aqui, né? Mas a gente sabe, gente, que isso aqui é uma parábola. Agora, como que a gente sabe isso, né? Está muito mal feita, a parábola tinha que ser bem simétrica aqui. Mas como que a gente sabe que é uma parábola isso daqui, esse gráfico? Porque a função desse movimento aí, distância e tempo, né? Olha aqui, ó, 0t, ela é do segundo grau. Veja aqui, ó, é t ao quadrado. Esse t ao quadrado, né, sugere que isso aqui é uma função do segundo grau, e funções do segundo grau, elas têm sempre um gráfico desse jeito, uma parábola, tá bom? E como esse A aqui é negativo, porque é a gravidade, né, e nesse exercício aí negativo e tal, essa parábola está voltada para baixo. Então isso é uma característica, né, da função do segundo grau com esse coeficiente aqui negativo, né? Vocês veem isso daí em matemática, então a gente aplica aqui no nosso curso de física, né? Então esse é o desenho que eu queria mostrar para vocês aí da distância, tá? Saiu do zero, foi até o 45, no 3 segundos, e nos 6 segundos ele já voltou para o chão de novo. Bem fácil de fazer. E o último aqui é o caso da velocidade. O que aconteceu com a velocidade desse móvel? Ela começou com 30, que foi o dado do exercício,
Mas essa velocidade ela vai diminuindo com o passar do tempo, assim, ó. Daqui a pouco ele zerou a velocidade. Quando? Que olha que ele está nesse ponto aqui, né? No instante 3 segundos, ó. No instante 3 segundos ele está com 0 de velocidade. Aqui é quando ele chegou no ponto mais alto da trajetória. Mas daí ele vai começar a diminuir a sua velocidade, ele muda. Na verdade, em módulo ele vai aumentar, né? A velocidade, ó. Ele muda de sinal a velocidade, ó, passa para a parte negativa, e ele vai até a velocidade menos 30, né, no instante 6 segundos, que é o final do movimento. Vejam, aqui é uma reta, né? Por que é uma reta? Porque essa função aí de velocidade e tempo é a formulinha do Voat, ó. P0 mais AT. É uma função de primeiro grau, né? Aqui o T elevado à primeira, não tem nada de quadrado aqui. Uma reta como gráfico, né? Então vamos interpretar rapidinho para terminar. Então, ó, ele parte da posição com velocidade 30, vai diminuindo a sua velocidade, chega em 0. Então aqui ele está lá no ponto mais alto da trajetória. Esse pontinho aqui, ó, é quando ele está na altura máxima, né? E aí daqui o que acontece nesse ponto, né? Ele vira para o outro lado, começa a descer. Então essa segunda parte aqui ele está descendo, né? E quando ele desce a velocidade dele é negativa, até ele chegar em 30, então depois de 6 segundos. Bom, essa aula ficou bem longa, né? Acho que a mais uma que a gente fez, eu acho. Mas não tem problema não, tá? A ideia era a gente conversar sobre bastante coisa mesmo, por isso que eu vou fazer em 2 partes, né? A próxima aula fica bem curtinha, tá? A próxima parte dessa aula, eu só quero mostrar um exemplo, né, de queda e para vocês poderem fazer mais exercícios, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, o último slide, só para mostrar para vocês aí. Vou pedir para vocês exercícios da aula 14, exercício 91 e 92, que são exercícios parecidos com esse que eu mostrei para vocês. Esse que eu mostrei ele é bem completo, né? Vocês vão encontrar o 91 que é do mesmo jeito, e o 92 uma aplicação que eu achei interessante também, estou pedindo para vocês. E depois, na segunda parte da aula, vão aparecer outros exercícios aí. Tá bom? Então, pessoal, então, obrigado pela atenção, tá? E até a próxima, gente.